Universidade Federal do Amazonas participa do Fórum Internacional de Biotecnologia Global. Manaus recebe o evento A Escola de Geometria Diferencial. E mais, o PAN investe no esporte. Hoje você vai conhecer o time de futsal feminino da universidade. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no PAN Notícias. Universidade Federal do Amazonas participa do Fórum Internacional de Biotecnologia Global. O evento foi realizado nos Estados Unidos. Com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma comitiva da UFAM participou do Fórum Internacional de Biotecnologia Global realizado nos Estados Unidos. Participaram da Bioconvention International 2012 pesquisadores, instituições e governos de diversos países para firmar parcerias, financiamentos e tratar sobre a produção e inovações na área da biotecnologia. O professor Spartaco Astolfi fala da influência que esse evento tem no campo da biotecnologia. Foi o maior evento e mais importante evento do mundo, né, que coloca todo mundo junto, principalmente as indústrias, né? Porque, sabe, na realidade, as biotecnologias, elas começam mesmo a ser desenvolvidas na universidade, inclusive nos Estados Unidos também, aqui também. Lá, por exemplo, onde que você faz a pesquisa de ponta, descobre as coisas, né? Nos Estados Unidos é muito comum, e aqui só agora que está começando. Então, os próprios pesquisadores, os estudantes que descobrem as grandes coisas, por exemplo, eles têm ideias de aplicações nas próprias universidades, ou em torno da universidade, nos parques tecnológicos, criam pequenas empresas. O professor Gustavo Nunes ministrou uma palestra sobre os desafios atuais na produção da biotecnologia para mais de 70 instituições. Ele descreve a importância que a Amazônia tem em debates como esse de biotecnologia, devido à riqueza na nossa fauna e flora. Ela abordou o fato de a gente estar numa região com uma biodiversidade incrível, num lugar onde existe a maior floresta tropical do mundo, né, e a mais bem preservada, e como a gente pode estar abordando biodiversidade do ponto de vista biotecnológico com tudo isso que nós temos aqui, né? Então precisa de uma infraestrutura, de políticas, de cultura, tudo isso adequado ou fomentado, né, para que esse tipo de prospecção seja factível, seja feito aqui. A comitiva também realizou uma visita na Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. A partir destas visitas, pôde-se perceber a importância que a Amazônia significa para o mundo. Foi muito bem recebido, que está muito bem conceituado, talvez pela nossa visibilidade hoje internacional, que é grande, e pela conjuntura também econômica, né? E foram abertas portas para interação com esses grupos, do MIT em Harvard. E é interessante dizer isso porque é o estudante que está assistindo a gente, o professor que está assistindo a gente, o pesquisador aqui da UFAM e de outras instituições também aqui do Amazonas, eles podem e têm acesso, a gente viu isso, a instituições como essa para interação. A definição ampla de biotecnologia é o uso de organismos vivos ou parte deles para a produção de bens e serviços. Nesta definição, se enquadra um conjunto de atividades que o homem vem desenvolvendo há milhares de anos. Por exemplo, a produção de alimentos fermentados como o pão, o vinho, o iogurte, a cerveja e outros. Por outro lado, a biotecnologia moderna se considera aquela que faz uso da informação genética, incorporando técnicas de DNA recombinante. Tem uma quantidade imensa de desenvolvimento de produtos feitos por engenharia genética em célula animal. Os primeiros foram feitos em micro-organismos. Por exemplo, insulina humana, hormônio de crescimento. Você conhece o trabalho de um engenheiro florestal? Aqui na universidade, o curso já existe há mais de 20 anos. Confira na reportagem. A floresta amazônica abrange mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em território brasileiro, representando 1/3 das florestas tropicais do mundo.
Não preservar as matas pode provocar a erosão do solo, degradação das bacias hidrográficas e extinção dos habitats e, consequentemente, dos animais. Nos últimos anos, a agropecuária e a indústria madeireira têm provocado grandes desmatamentos, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do país. Contudo, as estatísticas apontam para uma diminuição nesses números. E é aí que o engenheiro florestal desempenha um papel importantíssimo na mudança desse quadro. Pois ao estudar e avaliar o potencial dos ecossistemas florestais, pode realizar um planejamento priorizando seu uso sustentável. O mercado de trabalho para esse profissional tem crescido, sobretudo com as mudanças propostas no novo código, já que é necessária a supervisão de um engenheiro para o manejo florestal. Além disso, o engenheiro florestal pode desenvolver atividades em ecologia aplicada, tecnologia de produtos florestais, educação e gestão ambiental, ecoturismo e fiscalização de empresas envolvidas com o meio ambiente. Na Universidade Federal do Amazonas, o curso existe há mais de 20 anos. Todo ano, uma semana é dedicada à apresentação de trabalhos, palestras e oficinas com o objetivo de difundir o conhecimento no curso. Formar profissionais para cuidar de nossas florestas é uma missão que a UFAM assumiu e tem cumprido com êxito. No próximo bloco, você confere os bastidores do programa Estação das Artes. O UFAM Notícias volta já. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico. Mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Nona edição do concurso de roteiros Hooker Vieira para documentários. Inscrições de 2 de julho até 17 de agosto. Concorra a 3 prêmios de R$80 mil cada. Confira o edital no site da Fundação Joaquim Nabuco, www.fundage.gov.br. Informações multimídia@fundage.gov.br ou pelo fone 81 3073 6710. Parceria TV Brasil. Coprodução Chesf. Realização Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação e Governo Federal. O programa Estação das Artes é um dos mais novos na grade da TV UFAM. Hoje você vai conhecer o que acontece por trás das câmeras. Desta vez, nossa equipe de reportagem visitou os bastidores do programa Estação das Artes. O programa é uma iniciativa do cantor e compositor Nicolas Júnior.
Pois é, esse programa eu tinha na mente já há muito tempo, por que não um cantor apresentar os amigos, né? Os trabalhos dos amigos. No Brasil existem tantos artistas que fazem isso, por que não aqui também? Existem vários programas de TV, mas aí eu tinha essa ideia, assim, propus para o Gilmar, vamos fazer então. Aí saiu Estação das Artes. O primeiro programa foi exibido no dia 30 de abril de 2012 e hoje já fazem quase 3 meses de apresentações na grade da emissora TV UFAM. Durante a exibição do programa, são realizadas entrevistas de forma dinâmica e descontraída. Atualmente, o principal objetivo do programa é divulgar o trabalho de artistas locais e de outros estados. Tudo isso para valorizar a arte e colaborar para o desenvolvimento da cultura regional. O conteúdo do programa básico é a difusão, a propagação dos trabalhos autorais, não só na música, né? Por aqui passam artistas do cinema, do teatro, atores, pessoal da música, enfim, uma miscelânea de coisas, desde que tem a ver com os trabalhos autorais, né, com a produção intelectual local. E a ideia do projeto é essa, Estação das Artes, o nome já está dizendo, mostrar o que tem de produção na nossa cidade para o telespectador local. O apresentador Nicolas Júnior recebe no estúdio amigos, cantores e compositores locais de Manaus. Eu sou mais um convidado aqui do meu querido amigo Nicolas Júnior, desse programa aqui. É um programa novo, mas que já está fazendo um maior sucesso aí no meio, né? As pessoas estão comentando muito, porque o Nicolas é um cara batalhador, além de ser um grande músico, um grande compositor e um grande amigo também. Eu sou meio suspeito para falar, mas como todo mundo que tem vindo aqui, estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho, para bater um papo com essa figura, que é uma figura que é sempre um papo bom, o Nicolas, e falar um pouco do que a gente anda fazendo, né, com relação à música, mostrar algumas coisas novas, algumas coisas mais antigas, e convidar até as pessoas, às vezes, para interagir com a gente, para assistir alguns shows, algumas coisas assim, comprar nossos discos, etc, etc. Na produção do programa, Nicolas Júnior conta com o apoio da equipe técnica da TV UFAM, que realizam as gravações uma vez por semana, auxiliando até mesmo na organização do estúdio. O programa segue um roteiro simples, né? Como ele é muito musical, afinal eu sou músico, né? É muito musical o trabalho. Ele basicamente é um bate-papo, não segue muito uma linha do que perguntar, porque é muito aberto e eu conheço a maioria dos artistas que trago aqui, então tem essa liberdade também de explorar o que eu já sei, já conheço. E aí intercala músicas autorais com um pouco de contando a vida dele, para mostrar para as pessoas entenderem não só a obra, mas também conhecer um pouco do artista, porque acontece muito de as pessoas lembram da música, mas não sabem quem é o compositor, né? Conhece a música através de um cara famoso, tal, mas não conhece o compositor. E aqui o que a gente mostra aqui é justamente os cantores e compositores justamente com as suas obras. Tem um trecho no meio do programa que a Nayara faz, que é uma estudante de literatura amazonense, ela pega os livros locais também, de autores locais, esmiuça o livro, ela lê o livro e passa para o telespectador, sintetiza o livro de uma forma didática, bacana, assim, a Nayara tem propriedade, estuda muito. É muito legal também uma dica de leitura, né? As pessoas precisam conhecer, ler mais os autores amazonenses. E aí fecha com outro bloco volta o entrevistado também da mesma forma, né? Explora o lado pessoal dele, as histórias, a vida pessoal e aí concomitantemente com a música ou seja lá com que arte ele fizer. No momento, Nicolas Júnior fala que o programa não possui apoiadores. Nós estamos atrás de apoiadores, inclusive se você quiser apoiar o Estação das Artes, 8232-7955, sua marca é divulgada aqui na Estação das Artes. Acompanhe o programa Estação das Artes todas as segundas-feiras às 21 horas, aos domingos às 20 horas e durante a semana em horários alternativos. O Tropical Hotel recebeu esta semana a Escola de Geometria Diferencial. O evento é organizado pelo Instituto Nacional de Matemática. A 17ª Escola de Geometria Diferencial foi realizada no Tropical Hotel, zona oeste de Manaus. O objetivo do evento foi proporcionar intercâmbio científico e estimular a formação de novos pesquisadores em matemática.
O objetivo principal das escolas de geometria é congregar pesquisadores do país e do exterior a cada 2 anos para trazer os principais resultados de pesquisa da área realizados no país e no exterior para divulgação entre o grupo e também intercâmbio científico, produção de artigos. Foram ministradas diversas palestras e conferências para divulgar resultados recentes em geometria. Um exemplo disso foi a palestra do professor Fernando Codá. Eu faço matemática, né? E a gente trabalha com geometria. Muitos desses problemas têm ligação com problemas da vida real, né? Mas a gente sempre olha mais do ponto de vista matemático, né? Mas em particular esse último trabalho que a gente mostrou, conjuntamente com o André Neves, já tinha sido verificado experimentalmente, né? Tem a ver com membranas, né? Tem a ver com engenharia, por exemplo, teoria da elasticidade. O evento contou com a presença de diversos pesquisadores e alunos da América Latina. A gente teve inscrição de 320 participantes, dos quais vieram em torno de 240. A gente tem da ordem de 40 pesquisadores de fora do país e o resto vindo do país. A Escola de Geometria Diferencial é um evento tradicional no panorama da matemática brasileira, realizado bianualmente, que atrai o interesse de muitos estudantes e pesquisadores. O curso de Medicina da UFAM oferece vários recursos didáticos para o aprendizado dos alunos. Um deles é o uso de manequins para a simulação de procedimentos médicos. A medicina é a ciência que cuida da saúde do corpo humano. É por meio dela que é possível trabalhar com a manutenção e prevenção de várias doenças. E é com estudos, diagnósticos e tratamentos que a medicina busca cura e soluções. E no curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, os alunos estão participando de novos métodos de ensino, tendo à disposição bonecos articulados para a simulação de procedimentos médicos. A aula é realizada no laboratório de habilidades e tem finalidade de treinar os alunos. Com os manequins, é possível realizar mais de 30 situações, permitindo que os acadêmicos saibam como agir futuramente na vida profissional. Todos os alunos, em pequenos grupos, participam dos procedimentos ativamente. Eles recebem uma aula teórica, um material anteriormente e se marca a aula prática. Nesse dia, os alunos eles praticam o procedimento errando, acertando e fazendo todos os ajustes necessários para que, quando eles estiverem em frente a um paciente real, eles não cometam erros. No laboratório estão disponíveis 4 manequins já preparados para a simulação de complicações respiratórias. Os alunos aprendem como utilizar dispositivos para assegurar a via aérea de crianças com a respiração em estado delicado. Bom, a aula que nós fizemos há pouco e que continua agora com a doutora Judite é uma aula de manejo avançado de via aérea. Então, os alunos aprenderam a fazer ventilação com pressão positiva, aprenderam a fazer intubação traqueal e inserção de máscara laríngea, que são dispositivos utilizados para assegurar a via aérea de crianças que estão em parada respiratória. Mesmo tratando de bonecos, o nervosismo ainda se faz presente, como é o caso da estudante de medicina Ana Paula Veloso. Aqui a gente fica um pouco nervoso ainda, apesar de serem bonecos. Então, eu acredito que quando a gente passar vai ser difícil, então é bem importante a gente ter essa prática para a gente aprender a lidar com esse nervosismo. A aula prática com os manequins é importante para obter conhecimento, além de trazer a sensação de realidade aos alunos, como diz o acadêmico Vinícius Leon. Eu acho muito importante as aulas com boneco pelo nível de realismo que os bonecos lhe dão, te dão uma segurança muito grande para você poder errar, transformar os procedimentos que são complexos em procedimentos mais simples, que aí você tem a oportunidade de ter contato com todos os equipamentos, de ter contato com a rotina hospitalar que a gente vai ter que enfrentar aí pela frente. Eu acho muito interessante isso. No próximo bloco, você vai conhecer o time de futsal feminino aqui da universidade. O UFAM Notícias volta já. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando.
Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Nona edição do concurso de roteiros Hooker Vieira para documentários. Inscrições de 2 de julho até 17 de agosto. Concorra a 3 prêmios de R$80 mil cada. Confira o edital no site da Fundação Joaquim Nabuco, www.fundage.gov.br. Informações multimídia@fundage.gov.br ou pelo fone 81 3073 6710. Parceria TV Brasil. Coprodução Chesf. Realização Fundação Joaquim Nabuco, Ministério da Educação e Governo Federal. O time de futsal feminino aqui da universidade tem conquistado muitas vitórias. A equipe, que começou com 12 atletas, hoje tem mais de 30. O projeto de futsal feminino da UFAM é uma iniciativa da Universidade Federal do Amazonas, que começou em 2009 com apenas 12 atletas, com o objetivo de preparar a equipe para os Jogos Universitários do Amazonas, sob o comando de Thiago Fontes. Hoje, o time conta com a participação de aproximadamente 35 alunas, em 2 categorias, adulto e sub-20. A equipe já ganhou várias competições em nível acadêmico. Nós somos atual bicampeão universitário, dos Jogos Universitários do Amazonas, tá? Nós também ganhamos os Jogos Universitários da cidade de Manaus em 2010. E assim, quem ganha os Jogos Universitários do Amazonas garante vaga para representar o estado no Brasileiro Universitário, que é o JUBES, que acontece todo ano em vários estados do país. Mas, para participar das competições universitárias, é necessário algum tipo de apoio para a compra de uniformes e ajuda de custo para as competições realizadas fora do estado. Thiago explica de onde eles recebem o apoio necessário para o time. Nosso apoio é dado da seguinte forma. Para a gente fazer o nosso equipamento de jogo, nós corremos atrás de patrocínio. Já para a gente participar das competições, a universidade ela nos ajuda, ela paga as inscrições nas competições. Quando a gente vence o universitário estadual, que garante vaga para o brasileiro, a universidade dá uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo ela cobre o preço das passagens. Elas treinam 3 vezes por semana e os treinamentos consistem na preparação física das atletas, a parte tática e o coletivo. A equipe é formada por alunas de diversos cursos da UFAM, que estão se preparando para o próximo Campeonato Amazonense Universitário. A gente agora está se preparando para o Campeonato Amazonense Sub-20 adultos femininos e para os Jogos Universitários do Amazonas, que, como eu falei há pouco, é a competição principal, até porque nós somos uma equipe universitária. Então, é a competição principal e até porque nós somos atuais bicampeões, nós queremos esse título novamente. A acadêmica de Educação Física Iris Natália Mendonça é goleira do time e também ajuda na preparação física das meninas do futsal. Ela entrou na equipe por meio de uma seleção para a goleira de futsal da UFAM. Natália conta como começou a gostar do esporte.
O futsal, na verdade, começou como um desafio, foi como uma coisa que eu não sabia, não conhecia. Eu fui conhecendo, fui me apaixonando e foi uma coisa concomitante. Eu conheci o esporte, gostei do esporte como atleta e como profissional. Continuei a minha carreira fazendo como goleira e também para ajudar na minha carreira, que eu faço educação física. Formei e ainda estou no futsal. Para selecionar os atletas para o time, a equipe coloca cartazes pela universidade todo início de ano, onde as interessadas participam da peneira. Atenção você da terceira idade que quer participar de atividades esportivas. O programa Idoso Feliz Participa Sempre retoma esta semana as atividades. O programa Idoso Feliz Participa Sempre volta às aulas no próximo dia 23. E com o objetivo de capacitar os novos acadêmicos que desejam trabalhar com a terceira idade, os coordenadores realizaram uma semana de treinamento para os novatos que irão fazer parte do projeto. Então a gente está capacitando de questão de alongamento, exercício, modo de tratar, a questão também pedagógica, como preparar uma aula. Eles vieram muito cruz, né? Então a gente está dando um embasamento para quando começar as atividades, as atividades já ocorrerem no ritmo, porque os idosos são muito dinâmicos, eles fazem perguntas, então é interessante eles estarem preparados para essa jornada. O programa já existe há 19 anos e faz parte da Faculdade de Educação Física da UFAM. Ele desenvolve diversas atividades, como esporte, lazer e cultura, para pessoas acima de 45 anos, de todas as zonas da cidade. São atividades motoras variadas, tanto na piscina, como na sala de dança, musculação, tem educação física, gerontovoleibol. O programa trabalha com várias atividades motoras para esse público. Além dessas atividades, o programa também realiza outros eventos, como a Festa Junina dos Idosos, que aconteceu no mês de julho. Segundo a coordenadora pedagógica Flaviane Cabral, o próximo acontecimento será a Olimpíada da Terceira Idade, realizada no mês de agosto. Quando iniciar as aulas, já vamos começar com o treinamento desses jogos e logo um mês em seguida do início das aulas vai ter a Olimpíada da Terceira Idade. Não é da prefeitura, mas é só nossa, interna. Vai ter várias modalidades adaptadas para os idosos e aí vocês estão convidados para vir prestigiar. Para o segundo semestre de 2012, o projeto recebeu mais de 100 inscrições para novos alunos. Quando falamos em circo, pensamos logo em palhaços, malabaristas, mas hoje uma atividade tem chamado a atenção, é o tecido acrobático. Conheça um pouco mais sobre esse assunto na reportagem de Maite Barros. O tecido acrobático é uma modalidade praticada nos circos. Também é conhecido como tecido aéreo ou tecido circense. Relativamente recente, ele é característico do circo contemporâneo. A primeira apresentação veiculada pela mídia que se tem notícia foi realizada pelo Cirque du Soleil, em 1995, em Paris. O tecido acrobático trata-se de uma tira larga e comprida de tecido que é dividido ao meio exatamente no ponto em que é fixado ao teto. São utilizados diversos tipos, sejam sintéticos ou de algodão. Neles, os acrobatas desenvolvem performances artísticas. Por questão de segurança, o tecido, além de ser bonito, tem que ser capaz de suportar no mínimo 4 vezes o peso do seu praticante. O tecido acrobático está se popularizando cada vez mais, principalmente nas grandes cidades, e hoje existem aulas disponíveis em academias, circos, clubes esportivos e até em universidades.
como é o caso da Universidade Federal do Amazonas, que possui um grupo de alunos que praticam essa atividade. Tudo começou por iniciativa do professor de Educação Física, Carlos Massachi, que decidiu criar o projeto Atividades Circenses para os alunos da UFAM. O projeto, que começou em 2010, despertou o interesse de alguns alunos e permanece até hoje. Renan Monteiro é um dos alunos mais antigos e é o responsável por monitorar as atividades desenvolvidas pelo grupo. Ele conta qual é o objetivo geral do projeto. Levar o conhecimento do tecido acrobático para as pessoas como uma atividade física, tirando ele do circo, para que as pessoas tenham uma outra maneira de como se fosse uma academia, que mexe muito com membros superiores e com isso ganha massa muscular. Esse tipo de atividade circense exige muito treino e dedicação, por isso o grupo treina 3 vezes por semana na UFAM. Antes de subirem no tecido, é realizada a preparação física, onde são feitos o aquecimento e o alongamento, principalmente nos exercícios que exigem força e flexibilidade. A acadêmica do curso de Educação Física, Brenda Furtado, é uma das participantes do projeto. O que me chamou a atenção é as quedas, e por ser alto, a dificuldade. Mas eu estou gostando. O grupo já realizou diversas apresentações, dentro e fora do campus universitário. E no momento, eles estão se preparando para o próximo evento, que será o JusUFAM. A próxima apresentação vai ser na abertura do JuFAM, a gente foi convidado. A gente já está montando a coreografia para fazer algo legal para a abertura, algo inédito. As acrobacias com tecidos trazem muitos benefícios, como, por exemplo, o ganho de força, flexibilidade, agilidade e coordenação motora. Para os alunos da UFAM que desejam participar deste projeto, é necessário levar o comprovante de matrícula, o histórico escolar e preencher uma ficha de inscrição. Para as pessoas que não são alunos da UFAM, é necessário pagar uma taxa de inscrição num valor de R$10. O UFAM Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.